O midazolam, muito conhecido pelas pessoas como Dormolide, é um dos medicamentos mais usados em anestesia por todo o mundo e por isso eu resolvi falar um pouquinho sobre ele hoje. Para que serve? Quando está indicado? É perigoso? Eu vou responder essas e outras perguntas nesse vídeo. Olá, eu sou o Eduardo Neto e seja muito bem-vindo ao Quem Tem Medo de Anestesia. Se esse assunto te interessou, já clica no botão de curtir aqui embaixo para levar esse vídeo a cada vez mais pessoas e agregar mais conhecimento no mundo, beleza? Bom, vamos lá. Eu resolvi gravar esse vídeo porque eu andei percebendo que o meu canal tem atraído cada vez mais estudantes de medicina e também o pessoal de enfermagem, sejam técnicos de enfermagem, auxiliares e também enfermeiros. E eu venho percebendo uma demanda por um tema um pouquinho mais técnico, um pouquinho mais aprofundado no dia a dia da medicação, a sua farmacologia e os seus usos clínicos. E por isso eu venho até aqui com um conteúdo um pouco diferente, um pouco mais profundo e técnico sobre a anestesia. Então, em alguns momentos eu posso usar algum termo um pouco mais específico que eu vou explicar com certeza, mas também vou tentar manter o assunto o mais leve e o mais acessível possível. Começando então, o midazolam é um sedativo hipnótico da classe dos benzodiazepínicos. Também pertencem a essa classe drogas comumente usadas pelas pessoas no dia a dia, como o Frontal e o Rivotril. Ah, esse aí eu conheço. E quando eu falo droga, eu não quero dizer que é algo proibido ou ilícito. Droga é uma forma comum de se referir a qualquer medicamento, a qualquer fármaco usado em anestesia ou em qualquer campo da medicina. A questão é que o termo droga ficou um pouco pejorativo pelo nosso contexto social, mas não se assustem quando eu me referir a qualquer medicamento usado em anestesia como droga. Voltando então aqui ao midazolam. Ele tem um efeito ansiolítico, ou seja, ele reduz a ansiedade das pessoas, assim como o Rivotril, como o Frontal, e por isso ele é excelente no contexto do intraoperatório e também do pré-operatório. É comum a gente já usar medicamentos benzodiazepínicos no preparo pré-cirúrgico de um paciente, para que ele chegue para nós já mais tranquilo, com menos ansiedade. Além disso, o midazolam é muito conhecido por produzir amnésia, ou seja, a pessoa esquece das coisas que acontecem depois que eu faço essa medicação. Essa amnésia costuma durar mais tempo do que o sono, do que a sedação do paciente. Então é comum a pessoa acordar ao final de uma anestesia, de uma cirurgia, começar a conversar com a gente, falar, perguntar coisas e depois não se lembrar de nada disso e ter aquela sensação estranha que as pessoas comentam muito. Nossa, eu dormi e não vi nada. Quando eu acordei, já estava no quarto. Foi ótimo. Na verdade, essa pessoa pode ter acordado sim antes e até ter conversado com a gente na sala de recuperação, mas ela esquece de tudo o que aconteceu e só vai ter a primeira lembrança dela quando já está no quarto, no pós-operatório. Isso eu acho um efeito muito bom porque faz a pessoa esquecer de um momento que geralmente é traumático e é muito ruim, que é a cirurgia. A amnésia também é muito usada por nós anestesistas para evitar uma complicação muito ruim da anestesia, que é o despertar intraoperatório, sobre o qual eu falo mais nesse vídeo aqui em cima e por isso não vou me aprofundar agora nesse momento. Como eu falei então, o midazolam é muito usado em sedação pré-operatória, principalmente em pacientes pediátricos, em crianças. Na sala de preparo pré-operatório ou até mesmo no quarto, no dia que a criança interna ou também que o adulto interna, o anestesista vai até o quarto e prescreve para o paciente uma dose de midazolam, que pode ser por via oral, a gente tem formulações orais de midazolam, ou também injeção intramuscular ou intravenosa, para que o paciente chegue no centro cirúrgico já mais relaxado, com menos ansiedade. Além disso, já na sala de cirurgia, a gente também usa muito midazolam para sedar o paciente
antes de qualquer procedimento que possa incomodá-lo, como por exemplo uma raquianestesia, uma peridural ou um bloqueio periférico de membros, por exemplo. Eu pego uma veia, faço o midazolam e a pessoa dá aquela relaxada, dá um soninho bem gostoso e assim eu consigo fazer a minha anestesia, a minha raquia ou a minha peridural sem incomodar tanto o paciente. E mesmo que na hora a pessoa reclame de alguma coisa, é bem comum que ela não se lembre depois desse momento, o que é uma vantagem fenomenal desse fármaco. Depois que eu fiz a minha anestesia, a minha raquia, a minha peridural, e eu vou manter o paciente sedado sem fazer anestesia geral, eu posso manter a pessoa dormindo também com midazolam. E aí eu faço pequenas doses repetidas ao longo da cirurgia para manter a pessoa dormindo, sedada e com amnésia muito interessante ao longo de toda a cirurgia. Para quem tiver interesse, eu falo mais sobre sedação nesse vídeo aqui em cima. E, aliás, tem uma playlist aqui no canal chamada Sedação, que você pode assistir para ter aí um conhecimento um pouco mais aprofundado sobre essa técnica. É importante ressaltar que o midazolam é um hipnótico sedativo, ou seja, não tem efeito analgésico. Então, vou fazer uma raquia. Se eu faço apenas midazolam, o paciente vai ter sono, vai ter amnésia, mas ele pode sim sentir dor na hora da picada da raquia, se mexer e atrapalhar até a anestesia. Para evitar isso, é comum associar ao midazolam medicamentos analgésicos como fentanil e acetamina. E aí eu tenho um conforto maior para o paciente que vai ficar com uma sedação um pouco mais profunda e com menos dor. Quando eu quero fazer uma sedação para uma cirurgia, quando a sedação é a minha anestesia, eu comumente associo ao meu benzodiazepínico um analgésico potente para que o cirurgião possa manipular o paciente sem que ele tenha dor e também sem que ele tenha lembranças do ocorrido. Quando eu faço o midazolam sozinho, ele é muito seguro e normalmente não provoca efeitos colaterais importantes nas doses que eu faço normalmente. Mas quando eu associo fentanil, por exemplo, eu aumento um pouquinho o meu risco de ter depressão respiratória e de fazer o paciente parar de respirar ou ter um pouco mais de dificuldade na sua respiração. Então, a associação com outras medicações exige um cuidado maior do anestesista, mas faz parte do nosso dia a dia. Para a gente é bem tranquilo administrar isso aí e a gente faz com frequência essa associação, o que proporciona um conforto muito maior para os nossos pacientes. Além da sedação, eu também posso usar o midazolam para induzir, para começar uma anestesia geral. Normalmente, para esse efeito, eu uso mais o propofol, que é um pouco mais eficaz do que o midazolam, só que tem alguns probleminhas, sendo que o principal deles é uma depressão cardíaca, O propofol pode abaixar a pressão arterial do paciente. Isso, na maior parte das vezes, é muito tolerável pelo paciente, mas em alguns casos, se eu tenho um doente mais debilitado, com o coração mais fraco, com alguma doença grave, na qual eu queira evitar essa hipotensão arterial, eu posso usar o midazolam para induzir anestesia e fazer o paciente dormir com menos repercussão sobre o meu sistema cardiovascular. Mas, na maior parte das vezes, para induzir uma anestesia geral, eu vou usar hipnóticos mais potentes como o propofol, que tem um efeito muito mais previsível, muito mais rápido e intenso do que o midazolam. Lembrando então que ele pode sim ser usado em anestesia geral. É comum também com o midazolam que as pessoas, ao final da cirurgia, me perguntem: "E aí, doutor, falei muita bobagem?" Pode acontecer em alguns pacientes uma excitação paradoxal quando eu faço midazolam. Isso não é o mais comum, mas sim, tem gente que começa a falar muito mais depois que recebe esse medicamento. E é um efeito que pode acontecer pelo seguinte: o midazolam, como qualquer benzodiazepínico, é um depressor do sistema nervoso central. Ele vai inibir diversas vias de neurônios lá no meu cérebro. E ele começa inibindo as vias inibitórias. Pode parecer um pouquinho confuso, mas eu vou explicar melhor. Se eu tenho um lugar na minha cabeça que
inibe o meu comportamento? Se eu inibir esse local com uma medicação, eu vou estar, na verdade, desinibindo o meu comportamento. Eu começo a ter uma excitação maior e posso começar a falar mais realmente. O que também acontece com o álcool. Quando eu começo a beber, muitas pessoas começam a falar muito mais, porque eu tenho justamente uma liberação de locais que normalmente inibem o meu comportamento. Eu inibo essas vias inibitórias. E aí eu começo a falar mais e com o aumento da dose eu começo a ter uma inibição mais geral no meu cérebro, o que acontece também com o álcool. Se eu bebo muito, depois da excitação inicial, eu posso começar a ter sono e até chegar a um estado de inconsciência com o álcool, o que eu vejo com o midazolam. Então, aquela pessoa que começa a falar demais no comecinho, se eu fizer mais medicamento, uma hora ela vai acabar dormindo. E é o que a gente faz normalmente. Se o meu paciente fica excitado com midazolam, eu vou fazer mais doses ou vou associar outros medicamentos para que ele durma assim e tenha conforto tanto para ele próprio quanto para o cirurgião poder fazer a sua cirurgia com mais tranquilidade. Além de todos os efeitos que eu já falei aqui, o midazolam, assim como outros benzodiazepínicos como o diazepam ou lorazepam, é um fármaco anticonvulsivante. Então ele pode ser usado tanto em pronto-socorro quanto durante uma cirurgia para o tratamento de crises convulsivas. Então, se eu tenho um paciente epilético que vai fazer uma cirurgia e está com um controle ruim da sua epilepsia e durante a cirurgia tem uma convulsão, eu vou usar esse medicamento, o midazolam ou o diazepam, para controlar essa convulsão. E também posso usar isso no pronto-socorro. Para qualquer paciente que tenha uma crise convulsiva, um dos primeiros medicamentos escolhidos para tratar isso aí é justamente o midazolam ou outro benzodiazepínico como o diazepam. Por último, é importante saber que o uso crônico de benzodiazepínicos pode promover tolerância. Tolerância nada mais é do que uma resistência aos efeitos daquele medicamento. Eu começo a precisar de doses cada vez maiores para obter o mesmo efeito que eu tinha com doses pequenas no começo. Então, se você usa Rivotril em casa ou Frontal ou qualquer outro medicamento desse grupo, você vai aos pouquinhos tendo tolerância e até para ter o efeito no seu dia a dia, para você dormir à noite, aquela dose que você usava no comecinho pode não funcionar mais e você começa a precisar de doses maiores. Quando esse tipo de paciente vem para a gente, o midazolam vai sim também ter menos efeito, porque eu tenho tolerância. E aí, às vezes, eu faço uma dose 3 vezes maior do que eu faço numa pessoa que não usa esse medicamento e o paciente continua acordadão, conversando comigo normalmente. E aí, eu vou precisar ou fazer doses muito maiores ou usar outro tipo de medicamento, como o Propofol, por exemplo, para fazer a pessoa dormir. Então, mesmo que você tenha tolerância, eu tenho alternativas para te fazer dormir numa sedação. Não se preocupe, mas realmente vai ser um pouquinho mais difícil te fazer dormir com a minha anestesia. E você provavelmente vai acordar muito mais rápido quando terminar a cirurgia. Beleza, então. O que eu queria falar sobre o midazolam hoje era isso. Eu não tenho interesse em esgotar o assunto, em fazer um tratado de farmacologia para você, porque não dá tempo, é muita coisa para falar e ficaria chato o vídeo. Então eu preferi focar em aspectos mais práticos do dia a dia da anestesia e do medicamento em si. Se você quer saber alguma coisa a mais que eu não comentei, pergunta aqui embaixo que eu vou responder assim que possível, beleza? Nos vemos então no próximo vídeo e aquele abraço!